Olá, gentes! Olá, pessoal! Eu sou o Henrique Santos e hoje eu estou no canal Na Luz. Eu queria agradecer grandemente ao nosso irmão Getúlio pelo convite a esse desafio de gravar esse devocional. E o nome que eu dei para ele é Os Benefícios dos Filhos. Os filhos de Deus, claro, né? E eu gostaria de começar falando sobre esse termo, filhos de Deus. É um termo muito comentado, muito falado, é um termo muito comum hoje. Tanto é que quase virou um clichê, não é? Eu vou dar um exemplo. Imagina uma situação. Nossa, eu tô com uma sede, tá um calor tão grande que eu acho que eu vou fazer uma pausa e vou tomar um gole de água gelada. Porque afinal, eu também sou filho de Deus, né? Se ligou? Pegou? Esse termo é muito utilizado para quando a gente quer falar de algum benefício próprio que a gente pode receber, de algum direito que a gente pode ter, né? Mas o que a Bíblia fala sobre ser filho de Deus? Quais são as ordens, quais são os direitos, quais são os deveres dos filhos de Deus? Vamos ler um pouquinho? Eu gostaria que, em primeiro lugar, a gente lesse o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7 em diante. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quando mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha só que interessante. Quando a gente lê Hebreus, né, o livro todo, geralmente a gente sai um pouquinho machucado, com o nosso ego um pouquinho machucado, porque a verdade é escancarada, nua e crua na nossa cara. E no capítulo 12, Deus nos fala sobre disciplina. E disciplina, muitas vezes, não é um negócio muito legal para a gente, né? Ainda mais que nós que somos filhos de Deus. Esse trecho em específico fala de uma maneira bem peculiar sobre filhos, né? Se a gente for ler o versículo 8, tem quase uma prova real matemática de o que é filho e o que não é filho, né? Vamos reparar bem que o verdadeiro filho, ele é disciplinado. E quem não é disciplinado, na verdade, não é filho. Então, ao invés de a gente ficar reclamando das disciplinas, reclamando das coisas que Deus faz pra gente, das situações, né? Das coisas cotidianas que nos acontecem, que muitas vezes Deus usa para nos disciplinar, a gente deve ter obediência em nosso coração, para que possamos aceitar a disciplina do Senhor e melhorar como filhos de Deus, né? A gente gosta de viajar um pouquinho na maionese e pensar de como que as coisas são em casa, né? Muitas das vezes nós, como pais, eu não sou um pai, mas imagino como se fosse, né? Usamos coisas do cotidiano para dar uma lição de moral em nossos filhos, né? A gente vê filmes, a gente vê séries, a gente vê livros, histórias, a gente vê exemplos do cotidiano mesmo que acontece, que muitas lições são aprendidas através dos problemas do cotidiano. E Deus, nosso Pai,
usa isso. Se a gente for voltar um pouquinho antes, no começo do capítulo, ele fala de até uma citação aqui, ó, o versículo 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele que o aceita como filho. Se a gente for caminhar um pouquinho para frente, o próprio escritor de Hebreus vai falar que a disciplina não é uma coisa muito boa para a gente a primeiro momento. Mas lá na frente ela vai se tornar uma coisa excelente, porque vai, em obediência, nos ensinar como nós, como filhos de Deus, devemos ser mais parecidos com o nosso Pai. A gente pode também ir para os evangelhos. Em João capítulo 1, versículo 10 a 12, é muito famoso, todo mundo sabe disso, né? A maioria sabe até de cor. A gente pode ler aqui, ó, a partir do versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Presta atenção agora. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Temos uma verdade aqui. Todos aqueles que reconhecem Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador são filhos de Deus. É uma verdade que vem como um mel em nossos lábios. Nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus para a nossa salvação. E também, a gente tem também em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que verdade maravilhosa. Todo aquele que o Espírito Santo conduz, que o Espírito Santo orienta, que o Espírito Santo habita, são filhos de Deus. É uma garantia, uma verdade que a Bíblia nos fala. Você notou uma coisa diferente? Você notou uma similaridade entre todos esses 3 versículos? Hebreus fala sobre o Pai. João fala sobre o Filho. E Romanos fala sobre o Espírito Santo. Notou que a Trindade, ela nos testifica como filhos de Deus? O Pai nos corrige, o Filho nos salva e o Espírito Santo nos guia. E quais são os benefícios de ser filhos de Deus? Podemos citar vários. Mas eu vou colocar aqui 3 coisas que são, digamos, o suprassumo dos benefícios. O primeiro é a salvação. Nós não estamos mais condenados. Nós vamos para a casa de nosso Pai. O segundo é a liberdade. Nós estamos livres do pecado, livres da condenação, livres das algemas que nos prendiam. Ser filho de Deus é sinônimo de liberdade. E a terceira é participar de seu trabalho. Vocês podem até se perguntarem, mas e as bênçãos materiais? E os frutos dessa terra? E a prosperidade? E isso? E aquilo? Lembrem, em Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor nos fala: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como filhos de Deus, nós temos o privilégio de participar do seu reino. Imagina agora uma cena. Imagina agora na sua cabeça. O pai vai chamar o filho pequeno. Imagina um filho de 4, 5 anos de idade. Vamos lavar o carro? E o filho
pequeno fica todo animado. Vamos, vamos, vamos. Aí eles pegam os materiais, o sabão, a esponja, os panos, preparam tudo, a mangueira e começam a lavar. Um filho de 4 anos de idade vai saber lavar o carro bem? É difícil, né? Porque ele pode pegar a água do sabão sujo e limpar o vidro, que já está limpo. Ele não vai alcançar o teto do carro. Há partes do carro que é inacessível para ele. Provavelmente o pai vai ter que refazer o trabalho do filho, não é? Não é assim? E por que o pai quis chamar o filho para ajudar? Porque ele o ama. Assim Deus faz conosco, porque nós não somos o suprassumo desse mundo. Nós somos ainda pecadores. Nós ainda somos falhos. Ainda somos rebeldes. Ainda estamos num processo de santidade, no processo de santificação. Ainda necessitamos aprender muito. E por que o Senhor conta conosco em seu trabalho, em sua obra? Porque Ele nos ama e Ele nos quer perto. Eu gosto muito de me lembrar da minha infância com meu pai, porque as maiores lembranças que eu tenho sobre o meu pai e eu na minha infância é o tempo que eu passava com ele. Quando ele chegava para mim e falava assim, vamos dar um rolê? Eu, bora! Ficava todo animado. Mais do que presentes, mais do que ir a lugares especiais. O simples fato de poder caminhar na rua com o meu pai era a maior satisfação que eu tinha. Passar um tempo com meu pai. Meu pai trabalhava muito, então o tempo era muito escasso com ele. Então, os poucos tempo que eu tinha, nem que se fosse de domingo e de casa até a padaria comprar um frango para o almoço, era o melhor tempo que eu tinha com meu pai, porque eu podia andar do lado dele e ele andava do meu lado. E as pessoas que andavam ao nosso redor, conhecidos, amigos, reconhecia que aquele menino andando do lado do homem mais alto era filho e o outro era o pai. Quando eu cresci, eu comecei a ajudá-lo em algumas coisas. E eu me sentia muito bem por estar ajudando meu pai. Nem se for para segurar a lanterna para ele consertar alguma coisa, ou segurar a escada para ele subir mais alto. Só o fato de estarmos ajudando, por menos que seja, por um trabalho de formiga que seja, nem se for gravando um vídeo como esse, olha só, nem se for assistindo um vídeo como esse, nem se for ajudando alguém no trânsito, ou evitando algum acidente, ou qualquer coisa do gênero. Só do pequeno fato da gente estar participando da obra de Deus, isso nos identifica como filhos. E como filhos, nós devemos ter obediência e lealdade ao nosso Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que possamos ser filhos obedientes ao nosso Pai. Amém? Até a próxima e tchau, gente!